Ora, bom dia. Bom Bem-vindos dia. ao Building the Future. É um prazer estar aqui convosco. Esta é uma sessão live, tipo Ask Me Anything, e é dedicada à modernização aplicacional. O meu nome é Alexandre Vieira, sou arquiteto de soluções cloud da Microsoft e tenho o prazer de ter aqui virtualmente ao meu lado o Nuno Guedes. Olá, Nuno. Olá, Alexandre. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Eu sou, como o Alexandre estava a dizer, Cloud Compute Lead no Millennium e, por outro lado, também MVP de Azure. E estamos aqui para falar de Modern App Dev. Contamos, acima de tudo, com as perguntas e com as interações no chat, não é, Alexandre? É isso mesmo. Bem, o Nuno é uma excelente connection para terem no LinkedIn, porque faz excelentes partilhas sobre as novidades que acontecem neste espaço. E sabemos que é uma área em que todos os dias temos carradas novidades e é difícil conseguirmos acompanhar tudo. Não foi pela nossa farta cabeleira que nos escolheram para estarmos aqui. Quero acreditar que foi por pensarem que temos aqui alguma coisa por ensinar. Por isso, mais uma vez, fica aqui o convite para usarem e abusarem aqui do chat para colocarem todas as vossas questões. Antes de irmos às questões, começar por endereçar aqui um tema que já vimos hoje, ou aqui uma sessão, que foi a sessão do Scott Hanselman, que foi realmente inspiradora e como ele indicou, é um excelente momento para ser um developer. Nuno, julgo que também viste a sessão, o que é que achaste da sessão do Scott Hanselman? Desculpa, tive aqui uma falha típica de um live de internet. A sessão do Scott foi extremamente interessante, não só por aquilo que ele mostrou, mas por tudo o que está por trás dos panos para ele conseguir ter aquela agilidade e à vontade na entrega. Não é? O Works on My Machine que ele estava a partilhar é super interessante se pensarmos que já não é só o Works on My Machine. É live, é produção, é fiável, é robusto, é visível e não deixa de ser Works on My Machine, não é? É isso mesmo, é isso mesmo. O que eu acho também é super interessante hoje em dia, e ele explicou bastante bem, é que no nosso posto de desenvolvimento, por vezes, temos o desafio de trabalhar com diferentes frameworks, com diferentes linguagens de programação e sabemos que hoje em dia algumas linguagens de programação funcionam melhor no ambiente Windows, outras no ambiente Linux. E este blend, este mix e ter aqui ao nosso dispor estas várias ferramentas, não saindo de contexto, não tendo que fazer boot aqui de uma máquina virtual ao lado e termos isto aqui no nosso ambiente de trabalho, acho que é realmente poderoso para nos focarmos depois naquilo que realmente interessa, que é codificar e fazermos a diferenciação exigida pelas organizações da lógica de negócio. E já viste como conseguimos, com uma grande agilidade, vamos lá chamar-lhe assim, escolher a melhor ferramenta para o que nós precisamos de fazer. Todos, após que a maior parte de nós tem interesse, ou usam, ou querem experimentar, ou querem conhecer, por exemplo, containers. E termos de uma maneira tão integrada, por exemplo, o Docker Desktop, não é? Um orquestrador perfeitamente válido para termos na nossa máquina para suportar de uma maneira tão integrada containers Linux, não é? Que era uma coisa que se calhar há um par de anos era difícil de correr numa máquina Windows, não é? Abre possibilidades de facto, escolhermos a ferramenta certa, não é? Sinto isso também, sim, sinto isso também. E enquanto as questões não surgem, Nuno, perguntar-te aqui de um tema que continua completamente na ordem do dia. Sinto que para as organizações é totalmente estratégico nesta área de modernização aplicacional, tem a ver com DevOps. Tem surgido ao longo do tempo muitas ferramentas para associadas a este tema de DevOps, mas para as organizações continua a ser fundamental haver quase uma cultura, abraçar este tema de DevOps para que não seja apenas a adoção das ferramentas, mas para que a organização possa efetivamente ter aqui um mindset e uma cultura
orientada para DevOps. Da tua experiência, como é que tens visto este tema? Como é que o tens acompanhado? Eu acho que esse é um grande tema. E é curioso nós observarmos a maturidade que tem acontecido, que tem aparecido em muitas organizações, por exemplo, em Portugal, à volta desse assunto. Se nós nos lembrarmos, por exemplo, há 2 anos atrás, falava-se muito do tema dos silos dentro da organização, do dev de um lado, mais o ops do outro lado, e como era preciso aproximar essas equipas para nós podermos ter um streamline de entrega, não estarmos 2 semanas à espera de um change ser aprovado e conseguirmos entregar alguma coisa em produção e por aí fora. E é curioso e bastante interessante, digo eu, ver como ao longo deste tempo as dúvidas, se calhar, já não se focam tanto em qual é que é o processo de change management, tem que ser implementado e por aí fora. Já estamos já demos como um dado adquirido que conseguimos ser ágeis e agora o tema já é mais qual é que é a melhor ferramenta, quem é que faz o quê, como é que se implementa de um ponto de vista técnico o pipeline, como é que se faz continuous deployment, por exemplo, não é? Uhum. E isso é algo muito interessante no sentido em que estas pessoas, em muitos sítios, já estão de facto a trabalhar em conjunto. Certo. Já estamos a conseguir fazer aquilo que era o grande driver de entregar de maneira ágil. O que nos leva para outros desafios, não é? E finalmente derrubar aquela barreira que tínhamos entre a malta das operações e a malta de desenvolvimento, não é? Tal e qual. Por exemplo, hoje em dia, e aposto que concordas comigo, o desafio foca-se muitas vezes, por exemplo, mais em conseguir observar o processo. Aquilo que o Scott mostrava no seu vídeo, em que nós rapidamente temos um dashboard que diz taxa de sucesso, velocidade de resposta, daquilo que eu estou a empurrar para a frente, não é? Separado pelas versões e por aí fora. Esses são os desafios interessantes que acho que temos agora em mãos para resolver. Nem mais, sim. E os desafios aparecem todos os dias, não é? Estava-me a lembrar aqui no final do ano passado, quando tivemos aquele desafio do Log4j ou do Log4Shell, não é? Em que naturalmente nós como programadores focamos sempre em entregar o melhor possível das nossas aplicações e muitas vezes reutilizamos vários componentes open source para conseguir entregar de forma mais rápida e alavancar aquilo que de melhor a comunidade já construiu à volta de open source, mas depois aparecem estas vulnerabilidades que podem colocar em causa todo um projeto e toda a credibilidade, digamos, de uma aplicação daquilo que nós fizemos. E aí este exemplo coloca aqui mais em perspectiva um tema associado a DevOps que tem estado na ordem do dia e para mim é fundamental, que é o meu tema DevSecOps. Vamos ter à tarde aqui uma sessão dedicada sobre este tema pela Capgemini, com o Carlos Vidinha, e de facto é um tema super importante ser endereçado. Numa ótica de fazer shift security left, não é? De olharmos para estes temas de segurança e começar a endereçá-los desde o início, eu julgo que para qualquer organização devem pensar aqui também neste tema da segurança como algo completamente estratégico para a adoção de DevOps, não é? Porque para uma vulnerabilidade destas, vão conseguir reagir, vão conseguir corrigi-la, se calhar no espaço de horas, que é o novo pipeline CI/CD que vai novamente fazer deploy da nossa aplicação, eventualmente com a correção daquela vulnerabilidade. Por isso eu julgo que é um tema muito interessante. Não podia concordar mais contigo. O tema do software supply chain é algo que tem que estar no topo de todos nós que andamos a tentar fazer Modern App Development. Porque, vamos lá ver, há muitos anos que as pessoas fazem Ctrl+C, Ctrl+V em cima do Stack Overflow. Certo. Mas esse Ctrl+C, Ctrl+V tipicamente resultava em dívida técnica que depois tinha que ser gerida, e se não fosse gerida
alguém depois fazia umas noitadas a limpar código, ou pior. Agora o tema é um bocadinho mais complexo, porque já não é um developer de casa que foi copiar um bocado de código, algures, é todo um componente crítico que nós estamos a trazer muitas vezes para dentro de uma aplicação crítica e que nós precisamos de gerir. E falavas muito bem que coisas como DevSecOps, como identificação de dependências, tem que entrar na cabeça e no dia-a-dia. A capacidade de mandar um patch para produção porque foi detectado um CVE e precisamos de atualizar uma dependência, tem que existir e tem que acontecer em horas. E felizmente começam a aparecer os padrões para isso, os builds automatizados de containers, a identificação muito rápida de falhas nas dependências, até o GitHub tem qualquer coisa à volta disso, não é, Alexandre? Uhum. Correto, sim. O Dependabot do GitHub é uma feature que poderá ser estratégica para isto, para identificar aqui as dependências de uma aplicação e dos seus vários frameworks open source. Que até me leva aqui uma das questões que apareceu aqui no chat do Marco Silva, que ele diz, pegando aqui na sessão do Scott, o que acham do ecossistema heterogéneo das várias tecnologias, framework, que vão aparecendo aqui ao longo do tempo. E, de facto, aquilo que assistimos hoje em dia, principalmente quando uma aplicação segue aqui um padrão de desenho de microserviços, em que eu vou desenvolver microserviços muitas das vezes num ambiente heterogéneo de vários frameworks, várias linguagens de programação, porque lá está, eu quero inovar, quero desenvolver a minha aplicação da forma mais rápida possível e aquilo que assistimos muitas vezes hoje em dia é que pode haver aqui um projeto open source de machine learning que foi desenvolvido em Java e que é o framework mais apropriado para esse microserviço da minha aplicação, ok? E posso ter como exemplo Cognitive Services em que eu estou a desenvolver em .NET e quero continuar essa componente em .NET. E esse ambiente heterogéneo requer que o nosso toolchain seja realmente diversificado, tenha estas capacidades. E na ação do Scott eu para ver que o poder que nós temos hoje em dia para ter aqui um simples laptop e temos essas várias ferramentas aqui ao dispor num ambiente heterogéneo de Windows e de Linux que embarca estes vários mundos. E repara como isso leva a projetos que nós vemos hoje em dia, cada vez mais comuns, em que tens uma parte do projeto feita, por exemplo, em Python ou R, porque é a linguagem certa para aquele componente. Ao lado tens uma fronteira de serviço feita em C#, .NET, não é? E já não é um tema fazer com que isso coexista, desde o developer até debugging, até a deployment. Pick the right tool, não é? Certo. Há aqui um comentário, quanto mais heterogéneo, maior a selva. Sim, imagino que também possa ser aqui um desafio para algumas organizações que o que essa heterogeneidade traz. Mas por um lado, e aquilo que da minha experiência assisto também, é que é super difícil ter numa equipa, numa organização e ter uma regra, quase um dogma de toda a gente usar a mesma ferramenta, que toda a gente desenvolve da mesma forma, porque a produtividade alcança-se de diferentes maneiras, não é? E ter essa standardização, eu acho que já é um tema do passado. Hoje em dia valoriza-se muito mais as ferramentas e os frameworks em que cada pessoa é mais útil. Logo, a constituição daquelas microequipas que se focam no desenvolvimento desses microserviços e usam tools apropriadas, julgo que é completamente apropriado. O que nos leva aqui a um tema também, que ainda não vi aqui no chat, mas que eu acho que está na ordem do dia, que é a utilização de ferramentas open source à volta de containers e de orquestração de containers como o Kubernetes, que vejo que neste momento na indústria e neste espaço de modernização aplicacional como completamente incontornável, ok? Muitas organizações estão a olhar para estes temas como target
de depois desenvolverem as suas aplicações, vão colocá-las em containers e na maior parte das vezes vão corrê-las num orquestrador como Kubernetes. Eu sei que é um tema que acompanhas muito de perto. O que é que tens de ver o que é que tens visto também em termos dessa adoção neste tipo de tecnologia? A orquestração de containers é a necessidade a partir do dia 2, não é? Nós, enquanto estamos na máquina do developer, com um Docker Desktop, chegamos lá a partir daí, qualquer que seja o orquestrador. Bem, Kubernetes é claramente aquilo que nós estamos a ver com maior adoção no mercado e provavelmente um dos maiores projetos open source que neste momento existem e que suporta coisas críticas. E porquê? Porque, de facto, enquanto orquestrador, consegue responder a necessidades bastante diversas e nós vemos coisas desde jogos online, real-time, que por baixo estão a correr infraestruturas de Kubernetes, até modelos gigantescos de machine learning e AI em configurações completamente diferentes. E qual é que é sempre a vantagem? É termos ali um orquestrador, temos uma peça que garante que as coisas estão a correr como nós queremos que corram, trata da elasticidade, do right sizing, de garantir muitas vezes configurações de rede, conectividades, de seguranças, numa peça central. E, portanto, é um given hoje em dia, não é? E por falar aqui open source e por falar em Kubernetes, não percam a sessão do Brandon Burns, que vamos ter aqui no Building the Future. O Brandon Burns é um dos fundadores do projeto Kubernetes, pelo que é uma sessão completamente a não perder. E vamos ter também aqui um painel parecido com este, o Ask the Tech, dedicado ao tema do open source e que vamos também debater mais temas de open source. Mas há aqui um tema de open source também, que aliás foi uma das questões que colocaram também aqui no chat, em que está muito associado aqui ao desenvolvimento de aplicações modernas. Estima-se que hoje em dia, do ponto de vista do code base das novas aplicações, 99% delas utilizam outros projetos open source, ok? E há também aqui um shift em que muitas organizações não consomem apenas esses projetos open source, muitas delas colocam-se num patamar de também serem contribuidoras e ter os seus próprios projetos públicos em repositórios open source. É algo que também tens visto a acontecer esta tendência? E acho que é algo que, se ao início víamos as pessoas muito a experimentar as águas, cada vez mais vemos equipas a contribuir, porque o open source aqui tem que funcionar para os dois lados e isso é bom para todos. Se por um lado as pessoas vão buscar projetos open source da comunidade para integrar nos seus produtos e nas suas entregas, faz todo o sentido que a seguir criem issues, deem até contributos no próprio código para ele suportar melhor alguma necessidade, não é? Olhar para backlog, ajudar a contribuir para o roadmap. É um two-way street aqui em que todos ganham. Agora, qual é que é a dependência? Não é propriamente ir carregar um nugget e está feito, é preciso envolvimento. E as empresas cada vez mais têm que marcar esse espaço dentro de casa para construir esse envolvimento e participar ativamente nestas comunidades open source, porque é aí que deixam de ter medo de utilizar open source, não é? Exatamente. Há aqui uma questão do Rafael Evaristo, que ele pergunta aqui sobre o Docker e que a questão de ser licenciado e incorporar os custos. Bom, o Docker continua como um projeto de open source, que tem aqui a possibilidade de ter suporte empresarial e ter naturalmente nessa vertente ser licenciada, mas acho que é um excelente exemplo, ok? Como a comunidade também se uniu aqui à volta de Docker e da possibilidade de correr containers e na standardização e de criar um standard aqui com o OCI para eu poder ter uma forma standard de correr esses containers e ter quase uma abstração ou uma independência da utilização de Docker ou não, ok? O que significa que Docker e Docker Desktop temos como uma possibilidade, como uma ferramenta que se deve avaliar a produtividade da equipa na utilização dessa ferramenta para a produção das containers e das container images. Felizmente, já existem no mercado outras alternativas, outros projetos open source,
que se tem distinguindo também. O Podman da Red Hat é um bom exemplo de uma dessas ferramentas, em que naturalmente não há aqui uma dependência, há sim aqui várias alternativas, como é hábito. Julgo que terminamos aqui o nosso tempo. Nuno, agradecer-te mais uma vez aqui a tua presença, agradecer a todos os participantes que estiveram no chat e que assistiram à nossa sessão, e até breve. Muito obrigado a todos. Obrigado.